Bom, mano, não tem como eu não fazer esse react. Claudinho, tá todo mundo fazendo, tá repetitivo. Foda-se. Mas é o que tá rolando hoje. Todo mundo da esquerda fez esse react. Todo mundo da esquerda fez esse react. Quem participou desse react fez o auto-react. Demorou? Então eu vou fazer também. Porque não tem como não falar disso. A redução de gastos. E aí eu te pergunto, Jones, o que será que vem por aí? Porque a gente sabe que é muito difícil saciar a fome do mercado, né? Roberta, veja, tem uma piada que circula muito nas redes sociais da época do governo Bolsonaro, que é uma montanha de corpos, né? Fazendo uma pilha, e o Paulo Guedes em cima dizendo: chegamos ao déficit zero. Que é isso, se todo mundo estiver morto, todo mundo estiver na miséria, passando fome, a gente baixa a inflação e chega ao déficit zero. Então o Jones está aí para falar sobre a política de austeridade do Haddad, né? Comentar a viagem à Europa que o Haddad cancelou para acalmar o mercado, enfim. Essa coisa que o Jones bate sempre, a gente também fala muito aqui, né? Que, porra, não dá para querer colar o governo Lula como um governo de direita se a gente vive sendo cerceado de políticas de austeridade, de tetos de gastos, e agora vai ter um teto de gasto dentro do teto de gasto, que não é mais teto de gasto, que é arcabouço fiscal. Então, é isso, né? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Veja, eu acho importante, eu estava pegando a fala do Edu, eu acho importante dizer algumas coisas básicas. Assim, o mercado especula, é parte da natureza deles. O mercado especulativo, ele vive de especulação e ele usa essa especulação como instrumento também de pressão. Mas o poder dessa pressão tem limite. Vamos lembrar alguns exemplos históricos recentes que são importantes, porque na era das redes sociais acaba que a memória é muito fugaz, né, muito rápida. Na época da pandemia, quando estava para ser aprovado o auxílio emergencial de R$600, o mercado também pressionou, né? O mercado também foi contra. O dólar também subiu, a bolsa desceu. Aquela pressão foi sustentada e rapidamente voltou ao normal. Vejam, uma especulação de curto prazo com alteração no valor do dólar não consegue durar muito, viu? Porque há limites, inclusive, para a própria especulação do mercado. Então, se o investidor, por exemplo, se ele quiser sair da moeda brasileira, do mercado brasileiro, trocando por dólar, e o dólar está se valorizando muito, o risco cambial é do investidor, viu? Então, dando um exemplo didático para entender, se quando ele entrou no Brasil, o dólar estava R$1, dando um exemplo básico, e aí o dólar começou a subir, então agora um dólar está R$2, se ele quiser sair, é ele que perde. Então, há um limite objetivo para o elemento de pressão do mercado. Veja, não dá para ter uma trajetória de valorização do dólar frente ao real de maneira indefinida, não. Há um limite objetivo aqui. O que existe é uma pressão política de curto prazo para dobrar o joelho do governante do momento, dobrar a opinião pública, condicionar o debate. É por isso que se usa muito o termo terrorismo fiscal ou terrorismo especulativo, porque é justamente isso. Você faz um terror inicial, dando a entender que o mundo vai acabar, e que você precisa, de maneira imediata, atender os interesses disso, senão, né, as praias de Recife vão secar, a floresta amazônica vai morrer, o sol do Brasil não vai nascer mais, e não é assim que funciona. O erro está no governo atuar dentro desta lógica de terrorismo especulativo do mercado e fazer algo que é até mais grave do que o Edu colocou, porque eu acompanho a tua fala, Edu, tu fala do impacto que isso vai ter na base de esquerda, na base progressista, frente ao governo Lula, né? Eu acho até mais grave, Edu, porque, veja, a gente está falando de direitos que a gente conquistou depois de muita luta. Por exemplo, o piso constitucional da saúde e da educação, que o ministro Fernando Haddad está prometendo atacar para fazer caber dentro do arcabouço fiscal, gente, a gente conquistou isso na Constituição de 88, depois de uma década de luta.
né? Você pega todo o movimento de reforma sanitária, todo o debate para a criação do SUS, toda a luta em defesa da educação pública, movimentos de massa, sindicato, contribuição de grandes intelectuais como Florestan Fernandes, que era deputado constituinte. Então, veja, é um tipo de conquista que Collor não conseguiu atacar, que FHC não conseguiu atacar, né, que no governo Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2 não foi mexido, que o Temer, no contexto de um golpe, quando foi aprovado o teto de gastos, o Princípio Constitucional de Saúde e Educação foi suspenso. São coisas que estão sendo atacadas agora no governo de esquerda, tá ligado? Em seguida, a aprovação do novo regime fiscal. E ele voltou. Então, assim, a gente está falando com conquistas gigantescas. O IPPC, a gente conquistou a privatização de tudo. O Princípio Constitucional de Saúde e Educação, a gente conquistou da Constituição. O seguro-desemprego, que tem problemas, porque antes existia a estabilidade do emprego. A ditadura derruba a estabilidade do emprego e coloca o seguro-desemprego. Mas tudo certo, mas está aí há mais de 50 anos. Sabe? O FGTS é muito importante como elemento de poupança para alavancar o investimento público, especialmente o investimento em moradia popular. Então, são conquistas históricas que não dá para a gente jogar no altar do mercado, porque amanhã, como o Edu muito bem disse, o mercado vai dizer que ainda é pouco. Aí vai ser a valorização do salário mínimo, vai dizer que isso aumenta nas contas públicas, aí vai ser a previdência social, vai dizer que isso é um problema, aí vai ser os gastos. Por exemplo, um debate que sempre rola, tem que cobrar mensalidade em universidade. Já vão fazer um debate que, os procedimentos de alta complexidade no SUS têm que ser cobrados também, eles são muito onerosos. E assim vai no limite, até todos mortos com déficit zero, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, e até é interessante o Jones está falando isso, porque a gente sempre tem que pegar e ir esticando a corda para ver onde é que isso termina. Porque no final, quando a gente é engenheiro, a gente chama isso de limite, né? Você vai levando o negócio no limite para ver o que isso causa. E muitas vezes você pega a intenção do negócio quando você leva para o limite. Nesse caso, quando você leva para o limite, você é obrigado, não tem solução, a vender todo o patrimônio público. Se você não sai dessa lógica, você tem que vender o patrimônio público. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Isso é tão sério que é o seguinte, não importa se você continua seguindo nessa lógica, tá? Não importa se o próximo presidente vai ser o Lula, se vai ser o João Campos, se vai ser o Eduardo Paes, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Bolsonaro, quem quer que seja, vai vender a Petrobras, vai vender a Caixa Econômica Federal, vai vender o resto do Banco do Brasil, vai vender tudo, porque quando você leva no limite, é o único lugar final que você ainda consegue agradar o mercado e dar de comer para ele que quer comer. Mas vamos fazer um exercício aqui bem prático, ô Jones. Vamos lá. A gente chega e o governo anuncia essa semana cortes, assim, naquela de tipo assim, para poder agradar o mercado mesmo. Eles chegam e falam assim, não, vamos fazer cortes aqui que vão surpreender o mercado e a gente gerar uma credibilidade enorme. Quando ele fizer isso, obviamente, ele vai ter que fazer esses cortes e também vai ter que subir a taxa de juros, porque se ele está seguindo, não por causa de uma coisa, por causa de outra, mas porque se ele está seguindo esta lógica, se esta é a lógica que vale, a lógica que vale também quando você está num momento como esse, que o risco aumenta, que você tem o dólar subindo, etc., você sobe juros também. A pergunta é, qual impacto prático no Brasil você pode ter se nos próximos 3 meses esse juro começar a subir rápido, o governo implementar assim, uma agenda de cortes acima do que as pessoas estão esperando e, enfim, a gente chegar no final do ano faltando 1 ano e menos de 6 meses para a próxima eleição. Qual o impacto prático que isso pode ter para o nosso futuro político aqui no Brasil? Veja, Edu, o impacto vai ser desastroso, porque, repare, a popularidade do presidente Lula já está baixa, né, gente? Vamos lá, concretamente, a popularidade do presidente Lula hoje é mais ou menos a mesma que o Bolsonaro, ao mesmo tempo de governo, sendo que o Bolsonaro estava, na época da pandemia, matando brasileiros em massa, né? Então, o presidente Lula tem o mesmo nível de aprovação que o Bolsonaro à altura de quase 2 anos de governo. Isso já é um sintoma, ao meu ver, muito preocupante. A gente pega outro sintoma muito preocupante. A gente viu nessa eleição municipal que o presidente Lula não conseguiu transferir popularidade, viu, gente? Seus candidatos petistas, vamos pegar um caso emblemático. Há na história brasileira uma afirmação que tem base empírica que diz que Minas Gerais tem um papel central em toda eleição presidencial. O candidato do governo federal, que foi o Rogério Correia, e teve com a vice-Abela Gonçalves do PSOL, ele ficou em 5% dos votos, gente, em BH, viu? Assim, toda a propaganda dele era Lula, 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 Lula. Ele ficou com 5% dos votos. Em São Paulo, o que aconteceu com Boulos, a gente já sabe. Em Porto Alegre, o que aconteceu com Maria do Rosário, a gente já sabe. E por aí vai indo. Então, a capacidade de transferir votos do presidente está em baixa. Tanto é assim que ele ficou bem ausente da dinâmica da eleição municipal, já prevendo, inclusive, a derrota. Aí imagina, neste momento, em que já há um mal-estar ainda passivo, mais diluído, uma sensação de que a vida não está mudando a contento, uma sensação correta de aumento do custo de vida. Edu, a conta de luz subiu 5% em setembro.
está em bandeira vermelha até final do ano. A tendência é a conta de luz continuar subindo. Isso tem impacto em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia de preços. A conta de luz está subindo, o gás de cozinha em vários estados, inclusive por causa de refinarias privatizadas, está subindo. O desemprego está baixo, mas pela metodologia do IBGE se conta quem está com trabalho informal como empregado. Então, na prática, tem 45 milhões de pessoas com carteira assinada, mais 130 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em idade economicamente ativa, né? A maioria não tem emprego formal. Se o governo faz esse ataque, o que é que ele vai fazer? Ele vai se alienar de toda a base organizada. O que eu estou chamando de base organizada? Eu estou chamando de sindicato, estou chamando de movimentos sociais, estou chamando de intelectuais, formadores de opinião na área da cultura, de universidades, de personalidades. Por exemplo, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que ninguém pode chamar de um comunista radical, ele é filiado ao PSB, né? Antes era filiado ao PMDB, foi ministro da Saúde durante o governo Lula II, ele assinou o manifesto contra o pacote de corte de gastos promovido pelo Fernando Haddad, e ele afirmou textualmente, literalmente, atacar o piso constitucional da saúde significa matar o SUS. Tem uma frente pela vida vai ter que começar a privatizar entidades nacionais que defendem o SUS, a saúde pública, estão todas indignadas com o governo, inclusive não só com as medidas, com a falta de diálogo. Então, assim, o governo perde a base social mais ampla, porque não está tendo uma resposta econômica contente, e perde as bases organizadas. Ele fica, como diria o pessoal mais antigo, pendurado na brocha, né? Deixa eu te pedir uma coisa, Johnny, deixa que é a hora. Eu sairia, mas eu não vou sair não, que eu quero continuar mais um pouquinho aqui nesse debate. O Calejão tá pedindo para participar também aqui do debate. Senta aí, cara. Senta aí, eu sento aqui no... Começou a zona. No chão, manda quem agora pode. Agora que o bagulho fica doido. Eu sento no chão aqui, vamos lá. Bom dia, Edu, bom dia, Will, bom dia, Hobbs, bom dia, Vou prestar atenção que tem um debate acontecendo aí sobre a política de austeridade do governo do Haddad, do governo Lula e tudo mais. É isso que está sendo debatido, né? Principalmente a perseguição... a perseguição não, né? A ameaça de retirar o teto constitucional da saúde e da educação, essa questão do SUS, né? Caso seja removido mesmo o teto da saúde, o como isso vai impactar nos serviços do SUS, o como isso vai trazer à tona a necessidade obrigatória de privatização do SUS e tudo mais. E aí, chega o Calejão. Jones, bom dia para a nossa comunidade, prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade de participar, e eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel, eu acho importante, eu vou começar tirando o bode da sala, Edu, que eu acho que isso é importante. Vamos fazer o seguinte, o governo Lula é neoliberal. O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Que isso, cara? Ele é o cara mais neoliberal que você poderia imaginar na tua história. Isso posto, pra gente tirar esse bode da sala, pra gente poder avançar nesse debate. Pô, sabemos que não é, né? Então ele já chega debochado, já chega desqualificando o que está sendo debatido, né? Posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso está dado, ok? O que ele quer, então, é que o Jones não fale mais no assunto, né? Isso posto, eu quero te fazer um desafio aqui. Propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar a minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto. Que isso, cara? Pô, isso é surreal, né? Isso é surreal, é sério que isso aconteceu, né? Como assim, mano? Que você tiver. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Eu estou me conduzindo da forma. Não, mas calma aí, mas eu tenho direito de falar aqui, porque é o seguinte... Porra, o debate não foi solicitado assim, ao vivo, durante um outro debate que estava ocorrendo, né? Meu irmão, o Calejão surtou legalzão mesmo, legalzão. Que isso, cara? Porque... Mas deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Exato. Tá papo de maluco. Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui, mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz. A gente termina. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente tá fazendo para entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui, fico com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê, vamos falar sobre a questão do neoliberal. A questão não é falar de qualquer coisa. A questão aqui, semana que vem, essa que é a minha pergunta. Semana que vem, essa é a pergunta. O Trump ganha, o dólar vai para 6,10, que é o que pode acontecer. Certo. O dólar vai para 6,10. O Haddad, ele é obrigado, porque dentro dessa lógica, se for o Haddad, se for qualquer pessoa que siga essa mesma lógica, o Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte, vou fazer um monte de corte para o mercado ficar mais calmo que eu vou pagar. E aí um monte de corte, não tem muito onde cortar. Aí você chega... Você acredita que isso é voluntarismo? E o Banco Central... Não, calma, cara. Vamos lá. E o Banco Central vai ter que subir juros para 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso acontecer, que é um cenário mega realista, certo, o que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas para 2026? É só isso. Evidentemente vai implodir. Mas é só isso que é a pergunta. Ok, isso está fácil, isso está posto. Isso, e o que vai acontecer? Vai implodir a base social do governo, não tem a menor dúvida. É isso, é só isso.
E se implodir a base social do governo, aí a gente entra no debate. O que a gente faz? A gente chora? Edu, não, mas isso está posto. Isso é claro como a luz do dia que vai acontecer, mas de qualquer forma já está acontecendo. E a questão aqui é que reiteradamente a coisa está sendo colocada como se fosse mero voluntarismo do Haddad. Como se fosse mero voluntarismo do governo. Deixa o Jones falar. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, para te passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu quero te fazer o seguinte, cara. Só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio uma ova. Toma! Vai tomar esporro do patrão ao vivo aí, ó. Viu? Quer vestir a camisa de liberal? Vai ter que tomar esporro do patrão. Eu cheguei, tava aqui falando com o Jones, você me pediu para entrar, e não era no horário que você ia. Muito surreal, eu falei para mano. você, claro que você pode entrar. Não falei, claro que você pode entrar aqui antes para participar do debate. Aí você entrou e começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que você combinou comigo. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse debate, terminou o debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem nessa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é pauta para poder também, todo mundo entra aqui e faz bagunça, que não é assim, entendeu? Ninguém tá vamos levar numa boa parada. Eu tô colocando uma proposição que o Jones estava dizendo o seguinte, eu quero debater com você. Se eu posso concluir o raciocínio, tudo bem. Se não, a gente segue. Não, você pode debater com o Jones quando você quiser. Só que a gente está falando de uma notícia aqui. Você está falando de tigrinho, uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho. O que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover. Entendeu? O que está sendo dito reiteradamente é que o governo Lula é neoliberal. Que ele não faz, ele não se conduz da forma... Eu falei isso. Não, pera um pouco, cara. Tô te dizendo, o Jones vem reiteradamente dizendo isso. Ele vem reiteradamente dizendo que o governo... Pô, mas aceitasse o debate com o Jones, então tu vai querer entrar de supetão no ao vivo, tá ligado? Pegar o cara despreparado para querer... Lembra daquele debate que você propôs outra vez? Vai acontecer agora no ao vivo. Esquece o motivo que tu foi chamado para cá, esquece o que tu tava falando, esquece que estava sendo debatido. Meu irmão, ele surtou legal. O Calejão surtou legal mesmo. O governo Lula é neoliberal. Eu tô te dizendo que o quê? O governo Lula é neoliberal. Vamos tirar esse bode da sala. Porra. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu tô criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a extrema-direita volta. O que eu tô dizendo aqui, Jones, é que é hora de transcender o discurso e adotar um compromisso prático. Comprometa-se a se candidatar em 2026 e se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura. Eu vou pegar, eu vou raspar tudo que eu tenho de dinheiro e vou colocar... Caralho, que argumento merda, irmão. Se tu acredita, investe. Tá ligado? Porra, e como é que ele vai se candidatar e tendo mais de 10% tu vai investir na candidatura? Vai ser o quê? A primeira pesquisa que aparecer, tu já vai botar o dinheiro nele, então? Porque como é que ele vai ter mais de 10% de votos se você não investiu, se a candidatura ainda não começou? Tá ligado? É um bagulho completamente infantiloide que o Calejão assumiu aqui, mano. Eu espero que isso tenha sido acordado entre o Calejão e o Eduardo Moreira, e até com o Jones, talvez, mas com o Jones acho que não, porque ele já fez um react dando porrada nisso. Eu espero que isso tenha sido acordado entre o Calejão e o Eduardo Moreira, de, pô, bora fazer esse teatrinho ali, porque isso pode ser que viralize, vai ter muito react, realmente isso está acontecendo, né? Mas, pô, porra, não sei, mas se o Calejão acordou de mau humor e foi tentar fazer essa merda ao vivo aí, mano, pegou muito mal, mano. Pegou muito mal mesmo. Meu Deus. A R$10 mil para cada ponto percentual que você fizer. Se você não alcançar, presta atenção, se você não alcançar sequer os 9%, você doa 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Que é o... E o Jones vive de quê? Tá ligado? Que loucura, mano. 2 anos sem salário. Vai lá, Jones. Um movimento que eu aposto. Eu apoio. Meio maluco. Então ninguém, vamos lá, conseguir 9% do Brasil... Aí o Jones Manuel rindo, ele não consegue nem responder, tá ligado? Ele nem consegue responder, ele nem fala. A discussão fica ali do Calejão com o Eduardo Moreira. Por isso que eu espero que isso tenha sido acordado entre eles, até para isso reverberar e furar a bolha, né? Para os portais de direita divulgarem, olha, crise no ICL, Calejão e Eduardo Moreira discutindo. Pô, eu espero que tenha sido estratégia isso, né? Conseguido, 10 pessoas devem ter conseguido isso na história das eleições democráticas. Então, esses 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica. Não, todo mundo pode criticar. Atacar sistematicamente o único projeto que a gente tem para fazer um enfrentamento à extrema-direita em 2026 é um erro. Criticar é uma coisa, Edu. Atacar sistematicamente é outra. Eu quero ouvir o Jones, se você... Mas é o próprio governo que está atacando sistematicamente, não se atacando sistematicamente, mas está fortalecendo a extrema-direita com a medida que vai aprovando projetos da extrema-direita, que, inclusive, parte da extrema-direita não teve coragem de fazer, como o próprio ataque aí ao teto constitucional da saúde e da educação, tá ligado? Então não pode fazer uma crítica à esquerda a um governo,
porque vai fortalecer a extrema-direita. Mas o próprio governo pode passar projetos da extrema-direita e aí não pode criticar. Não faz sentido, não. É completamente esquizofrênico o que o Calejão tá propondo aqui, mano. Aceita o desafio que eu estou propondo, ou se não. Por quê? Esse desafio, cara, você não percebe. Bom, mas aí você já está desqualificando a minha completamente comunicação. infantil. Eu chegar pro Jones e falar assim, ó, eu vou apostar aqui com você um X-Egg, salada e uma coca. O que é Maduro? Sistematicamente atacar o governo de uma forma sem laço. Vai lá, Jones, fala você, vamos. O Jones não falou. Vamos lá. Duas coisas. Caralho, Eu odeio argumentos de autoridade e coisas do tipo, evito usar. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp, ele tem um texto que foi publicado ano passado, tá em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto, ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Os argumentos estão postos lá em detalhes. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta o que é uma falsidade completa, que a taxa de juros tem a ver com as expectativas do mercado, quando quem define a Selic é o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser uma mitologia neoliberal mentirosa. Então a questão não é ou voluntarismo ou determinismo, César. A questão é há uma concordância a nível de política econômica entre o financismo e o ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que teve uma audiência do ministro da Fazenda com os deputados antes da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube. A deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente para o Fernando Haddad: ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo, essa proposta original, não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo, o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? Eu gasto com tudo: saúde, educação, cultura, lazer, proteção do ambiente, etc, etc. Crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da nova república, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso prejudique a popularidade, a capacidade do governo Lula de entregar as suas promessas de campanha? Foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad, César, veja a resposta dele. Se quiser, eu posso lhe mandar esse vídeo depois. Foi: eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público guiar o ciclo econômico. E nós precisamos arrumar as contas. Isso é neoliberalismo, mano. Isso é neoliberalismo. Isso é o Haddad sendo neoliberal. É simples. Públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de política econômica que diz que o centro do ciclo econômico será o investimento privado, nós precisamos fazer arrumações institucionais para decolar o investimento privado, o nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive na prática, ele criticou os governos Lula passado, porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista, nem nada. Você pega o livro da Laura Carvalho, né, a Valsa Brasileira, você vai ver todo o debate em relação à disputa entre o protagonismo do investimento público e do investimento privado, especialmente no governo Lula 2. Isso é fala do ministro, isso por um lado. Então a gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, toda leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo André Lara Rezende para o debate. E numa entrevista para o Canal Livre da Band, final do ano passado, ele já colocou isso. Isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de que o investimento privado vai vir com base na confiança do investidor cortando o gasto, e isso é uma leitura neoliberal. Deixa eu fazer uma correção só técnica aqui, pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, e aí a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo, e você está certo quando diz isso, que o governo que decide a taxa de juros, que não é o mercado, que é um erro do Haddad, mas aí vem o que eu falei, mas na lógica atual, essa frase do Haddad tem sentido. Por que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro financiado em 3 anos, quando você compra um imóvel financiado em 20 anos, essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que eu acho que é importante as pessoas... Por que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar falando, tá vendo que aqueles caras não entendem nada de
de mercado? Então é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado, que é o que a gente deveria fazer, mas hoje o mercado tem esse poder de simplesmente, por causa de expectativas, subir a taxa de juro futuro e impactar o rumo da economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu. Mas assim, o mercado não consegue definir o preço dos juros para os títulos da dívida pública e os títulos que são os LTN, o mercado ele consegue ter uma precificação nisso, mas também por um erro de política institucional neoliberal, desde o FHC, que é o banco... Ele consegue, mas você deveria enfrentar esse poder do mercado conseguir fazer isso, porque quando você dá para ele esse poder, você se torna para sempre o refém, que tem Mas que fazer já o que o cara temos, então, quer, né? entendeu? A questão é falar, porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, Japão, ele precifica a taxa de juros de todos os títulos, Isso. de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica de funcionamento do Banco Central, que é parte do modelo neoliberal, que o Banco Central é omisso na regulação da taxa de juros dos títulos de longo prazo e deixa a livre especulação do mercado. Aliado a isso, a gente tem um mercado de câmbio ultra desregulado, também outro legado neoliberal que o economista Pedro Rossi vive debatendo sobre a necessidade de a gente ter um processo de regulação maior sobre o mercado de câmbio para reduzir a capacidade de ataques especulativos na economia brasileira. Então tem uma série de debates aqui para fazer sobre as mudanças no Banco Central, sobre as mudanças no mercado do câmbio e, no limite, o maior controle da conta de capitais, que, de novo, é um legado neoliberal do FHC que está mantido até hoje, que ninguém mexe na conta de capitais do Brasil. Agora, veja, isso por um lado. Por outro lado, agora respondendo diretamente a pergunta do César. Veja, César, eu dei uma entrevista para a Rádio Jornal no dia da votação do segundo turno, né? Querido Marcelo, radialista muito famoso, respeitado aqui de Pernambuco. E o Marcelo me perguntou se eu serei candidato em 2026 ao quê? E aí foi que eu respondi ao Marcelo, não é demagogia, não é fugindo da pergunta, não, é o que eu acredito mesmo. Eu respondi ao Marcelo, querer ser candidato, eu quero, e não é segredo para ninguém, que eu gostei muito de disputar a eleição, eu acho uma experiência muito importante, e eu acho que é fundamental politizar e disputar esse espaço. Dito isto, eu respondi para o Marcelo, em Pernambuco, a nossa prioridade, e falei o conjunto de lutas que o PCBR está mas ao mesmo tempo ele faz parte de um partido, né? Então ele só vai se candidatar à presidência e conseguir arcar aí com essa aposta, né, feita pelo Calejão, que tá com uma cara bem derrubada, tá meio triste, tá meio bolado. Não sei se ele tá virado esse dia, se ele tá de ressaca. Não sei, mané. Não sei. Sei que ele acordou e foi fazer merda ao vivo. Estado, como em relação ao transporte público. A gente está tocando aqui uma campanha caro, lotado e ruim para incidir no transporte da região metropolitana de Recife, que Recife, não sei se tu sabe, tem um trânsito mais lento do Brasil, né? A mobilidade urbana de Recife é pior que a de São Paulo. Ficou a informação aí para quem não conhece Recife. Então, eu te responderia a mesma coisa. Veja, 2026... ele é um processo até lá, né? O que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer em 2025, o que vai acontecer em 2026, tem impacto direto no processo eleitoral e no resultado eleitoral. Então, veja, vai ser muito difícil, por exemplo, fazer campanha para o Lula. Pronto, você quer fazer campanha para o Lula, vai ser muito difícil fazer campanha para ele se, por exemplo, for atacado o piso constitucional da saúde e da educação, porque você vai chegar para sindicalistas, você vai chegar para militantes, você vai chegar para gente que tem 40, 50 anos de luta em defesa da educação pública, e como é que você vai pedir para fazer campanha para um projeto político que fez, por exemplo, o que a FHC não teve coragem de fazer, ou correlação de forças, que Collor não teve coragem de fazer, que é atacar uma conquista constitucional. O BPC, César, veja, não é aposentadoria, é o BPC, é diferente. O BPC foi aprovado um projeto de lei que coloca como meta cortar 11% dos beneficiários do BPC. Quem recebe BPC é gente que está passando fome. Sabe como é que a gente vai justificar isso? Então, a meu ver, existe uma prioridade aqui nesse momento. Qual é a prioridade? É dar um freio de arrumação nessa política econômica do governo, derrotando o pacote de ataques propostos pelo Fernando Haddad e colocar em tela 2 temas centrais que o governo sempre fugiu e que agora está cobrando preço. Qual é o tema? É a privatização do Banco Central, que reduz a capacidade de soberania monetária do governo brasileiro para tocar a política econômica e enfrentar, inclusive, as especulações do mercado, e é derrubar o novo teto de gastos. Porque eu disse isso em 2023. Com o teto de gastos, não tem como esse governo dar certo. O governo morre a partir do momento que ele adota o novo teto de gastos e não adotou por causa do Congresso. O projeto já saiu uma porcaria do governo, e aí, declaração do Fernando Haddad, não é minha, o Fernando Haddad declarou, tá na imprensa, se vocês quiserem, nos comentários depois eu posso colocar os links, que para formular a proposta do novo teto de gastos, César, ele só ouviu o especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB, e o Roberto Campos Neto.
Ele não viu ICL, ele não viu a CUT, Veja, me dá um segundo, querido, por favor. Você continua na sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem a aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se reformulando agora, porque você percebeu a natureza do desafio que eu estou te propondo. A gente está falando de renovação das esquerdas. Se a gente está falando de renovação das esquerdas, e eu já te disse que o governo é neoliberal, a gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. Vamos trabalhar a revolução. Vamos trabalhar renovação. Mas ele foi chamado para comentar a política de austeridade do governo Lula. Tu que chegou querendo ressuscitar a proposta de debate que ele tinha feito 2 semanas atrás e você negou. Aí agora você quer botar isso em cima de tudo. Você mudou a pauta do programa. Por isso que o Eduardo Moreira tá te dando esporro ao vivo. Se esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. Você precisa se comprometer. Se você não está criticando a mobilidade. Então, um react em rede social não é algo efetivo? O Jones Manuel faz react em rede social e é efetivo, né? O ICL faz react em rede social, Calerron. Eu estou fazendo agora. Todo mundo está fazendo. Vai menosprezar a dinâmica das redes agora para fazer valer seu ponto? Que é para defender o neoliberalismo. O pior é isso, mané. E é um cara que se diz marxista-leninista. Mobilidade urbana de Recife, ou de uma capital do Nordeste, ou de que quer que seja. Você está criticando o governo federal. Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Você vai implementar essas soluções como? Através da revolução? Pegando em armas? Não vai. Eu estou te dizendo que você não vai. É uma pergunta retórica. Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Para isso, meu caro, você precisa se candidatar, velho. Você precisa botar a tua cara para 2026 e ver o que acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade, é difícil fazer 10%. Agora, esse é o único caminho. Ninguém está dizendo que você tem que se eleger, ninguém está dizendo que você tem que ir para o segundo turno, ninguém está dizendo que você tem que fazer 20%, ninguém está dizendo que você que está dizendo que tem que fazer 10% para conseguir o seu aval, a sua tutela, o seu financiamento. Meu Deus, que merda, que desastre, Calerron, que desastre. Parabéns para Edu Moreira e para o Jones, né? Tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que está aí. O projeto é neoliberal, ele é insuficiente, Mas ele não está atacando o projeto, está atacando as políticas públicas do governo. Tá ligado? E aí, irmão, não pode, só tem que aceitar. Não existe crítica à esquerda, então a crítica só pode vir pela direita. Toda crítica ao governo Lula, ela é útil à extrema-direita. Então, tipo, a crítica útil à extrema-direita não pode ser feita, porque vai fortalecer o bolsonarismo. Mas aí a política pública do governo, que favorece a extrema-direita, que favorece o bolsonarismo, que favorece o fascismo, pode ser feita? Não faz sentido, mano. Não faz sentido o que esse cara tá propondo. Ele só quer muito defender o governo Lula, tá ligado? Não sei se ele quer... Não vou especular nada também, não. Ficar bravo, não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir o pouco dinheiro que eu tenho, não acho que seja infantil essa proposição, se vocês me permitem, eu te faço um... Salve, Gabson Gabriel. O mundo pode se preparar para uma grande crise com uma possível vitória do Trump? Sim, com uma possível vitória da Kamala também. A crise já tá aí, cara. A crise já tá aí. A crise é causada pelo modelo norte-americano e a forma que ele se relaciona com o mundo, né? O gestor ali não tem tanta importância mais no nível de hoje. Se anistia bolsonaristas na cadeia, meu Deus, Calejão foi dominado pela raiva, que bad, pagou mico. Pois é, cara, e ele sempre... Mano, ele nasce no contraponto, tá ligado? Ele ia pra Jovem Pan justamente para fazer o contraponto ao bolsonarismo, à esquerda de lá. E aí não pode fazer com o governo Lula, tá ligado? Não pode ter crítica à esquerda do governo Lula. Bizarro. Isso é anistia, adorei teu nome. Isso é anistia mesmo. E mais importante hoje. Um desafio saudável, uma proposta, que é, lance a sua candidatura, Jones. Se você fizer qualquer coisa acima de 9%... Cara, ele vai repetir essa merda, meu irmão. Raspo tudo que eu tenho de dinheiro. Alguém ajuda o Calerron. Você trabalha na OLX, no Mercado Livre... como é que é? Os bagulhos de venda de carro? Foda-se, não lembro. Ajuda o Calerron, ele quer muito vender o Corolla dele. Ele usou o ICL de ontem, a manhã toda para anunciar o carro dele.
coloco 10 mil reais por cada ponto que você fizer. Se você não chegar nisso, argumento você babaca, transfere mano, 2 anos de monetização do seu canal na moral, para as mano. cozinhas solidárias. Vamos lá, cara, deixa eu falar um negócio aqui. Não, numa boa. Isso é Dá importante. esporra, Edu. Em Dá primeiro lugar, eu esporra. acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera fica falando, branco rico, fica falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto que não sei o quê, Pois é. num país onde a galera não tem onde comer. Você acabou de falar, nós Quem somos é branco rico? Nós somos branco Não, rico perto do Brasil Edu. e estamos falando que vai dar 10 mil pra cá, 10 mil pra lá, 10 mil pra lá. Eu acho isso horroroso. Segundo lugar, Pô, mano, isso parece me lembra um pouco, o constrangimento que me deu foi similar ao debate do Ciro Gomes com o Gregório do Vivier, tá ligado? Que o Ciro meio que falou, você tem que demitir sua assessoria. É muito similar a isso. Eu te dou 10 mil se você fizer mais. É tipo, tá querendo um cara que se diz de esquerda, que se diz marxista, querendo usar um argumento de patrão, tá ligado? De que tem o dinheiro. Então, meu irmão, que merda! Que merda! dá o seguinte, pra mim qualquer pessoa... Não, agora eu esperei... Não, eu esperei vai falando que vai investir o caralho, tá debochando, cara, pelo amor de Deus. Tu falou, qualquer pessoa que estiver no Brasil, me ouve, por favor. Utilizando eu ouvi de tudo, raça e me eu ouvi tudo que você falou. Eu ouvi tudo que você falou. Segundo o seguinte, qualquer pessoa que estiver no Brasil, pode ser o Haddad, por isso que não tem nada pessoal contra o Haddad. Por acaso, eu acho que o Jones até tem, né, um lance ali pessoal, que eu já ouvi nos negócios. Eu não tenho, eu sou amigo do Haddad, eu gosto do Haddad pra caramba. Acho um dos caras mais bacanas que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte, se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejão, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica De Bolle, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica como funciona o nosso sistema, o que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? 90% na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em Banco Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Porque, meu irmão, tu vai ter que entrar, em algum momento, em conflito com a Faria Lima. O que você, João, não está entendendo é o seguinte. O que não está entendendo, na minha opinião, né? Que cada um aqui tem uma opinião diferente. Não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito. É por isso que existe o MST, por exemplo. Caralho, a reforma agrária está na Constituição, mas não acontece. É por isso que o MST existe. A mesma coisa, direito à moradia, tá ligado? Tá na Constituição, mas não acontece. É por isso que o MTST existe. As pessoas têm que ser pressionadas. Medo de conflito. A gente tem uma frente ampla que começa no centro e vai para a direita. Na nossa frente ampla, não tem um ministro, não tem um Stedley no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem um... Stedley tinha que estar no agro como um todo, tá ligado? Não só no desenvolvimento agrário. Porra. Enfim, o Jones Manuel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que é... Falando de renovação na esquerda, cara. Mas eu tô estimulando a renovação na esquerda? Eu defendo... Não, caralho, tá debochando, mano. Pelo amor de Deus. Se estivesse estimulando, tu falava, ô Jones, eu vou investir em você, independente. Se você quer estar falando de renovação, não é? Defendo. Assim, a opinião do Eduardo é diferente da do Calejão, a opinião do Calejão é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita, assim, convicção é o seguinte, se a gente não apostar minimamente no conflito, a chance de mudar é zero. É zero. E a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que está, assim, em termos de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitua com o carisma que ele tem, com a popularidade. Mas aí que tá, mas isso é um problema. Porque o Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte: olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Porque você acolheu essas pessoas. Você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam: caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar 10 mil reais para cada ponto que eu consegui, eu não sei o quê. Mas eu tô, irmão, eu tô aqui num lugar que me acolhe e que ainda acredita na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver opção, que eu vou votar no Haddad, se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Entendeu? Claro que vota. Vai votar no Haddad? Haddad e Bolsonaro, você vota em quem? Só um momento, que tem uma questão anterior. Não, tem uma questão anterior. Vai votar no Haddad, Manuel? Não, rapidão, tem uma questão anterior. E, mano, esse Manuel é esquisito. Eu nunca vi ninguém chamar o Jones Manuel de Manuel. O Calejão chegou cheio de... Ai, foda-se. Primeiro, vamos lá. Eu sou militante
há mais de 10 anos, sou dirigente nacional da minha organização, o PCBR, então não fico só fazendo react em rede social. Eu acho muito ruim, Calejão, você querer resumir um trabalho de comunicação digital, que inclusive o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, está disputando corações e mentes das pessoas. Não é isso que eu tô fazendo. E eu vejo você fazendo a mesma Para de interromper, cara. O trabalho do Lula, Jones. Jones, não, mas é que ele tem que sair, eu tenho que sair também. Pois é. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair, porque eu vou pegar um avião hoje também. Você vem fazendo isso com o trabalho do Lula, que é um cara que luta 50 anos por emancipação popular, de uma maneira absolutamente irresponsável, cara. Vamos lá. É curioso. É uma ironia muito ruim que poderia se dispensar, especialmente considerando o quanto eu respeito você estar falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja, você tem uma segunda caricatura que é fica atacando o governo. Veja, não estou atacando o governo, estou atacando políticas concretas neoliberais. A minha questão não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho contra... Ele só é neoliberal. Se ele não fosse neoliberal... Não, o Calejão, ele defendeu, igual a galera da Jovem Pan defendeu o Bolsonaro, tá ligado? Econômica no Brasil. Meu debate aqui é que projeto vai ser encaminhado na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto que ataca o piso constitucional da saúde e da educação? É o projeto que ataca o BPC? É o projeto do BNDES. Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha. Esta é a crítica. Então, assim, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim, não está criticando o governo Lula, está criticando o Lula. Não, é uma crítica à medida. E aí, dando um exemplo bem concreto, já que a gente está falando de eleição em 2026, historicamente, funcionalismo público estadual e municipal é uma base eleitoral de votos muito importante para as esquerdas no Brasil. A partir do momento que o governo federal sai financiando PPP, parceria público-privada em todos os serviços públicos com dinheiro do BNDES, ele está atacando uma base social historicamente de esquerda, dado que, por exemplo, na educação infantil, nas creches, no âmbito municipal, está sumindo do Brasil o concurso público e funcionalismo público direto nas vagas de creche. Isso vai ter impacto eleitoral de longo prazo. Então, em Recife, em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, por exemplo, não se tem mais criação de vaga de creche para administração pública direta. Isso desestabiliza uma base social. Você pedir para te dar mais 30 segundos para concluir, eu passo para o Calejão faz uma tréplica, e aí eu tenho que sair, eu tinha que até dar um recado antes de sair há 25 minutos atrás. Mas então finaliza 30 segundos, você finaliza e eu dou um recado. Aí isso desestabiliza uma base social, isso enfraquece uma base social e tem consequências eleitorais também negativas. Então, meu debate aqui é um debate estratégico sobre luta de classes, sobre rumo de política econômica. E aí, César, o desafio sobre 2026 é um ótimo desafio. Eu faço um desafio para você também, eu topo seu desafio, tá fechado. Tem um acordo. Meu desafio para você é você passar o resto do ano, em 2025, vai ver que tá passando pano com a política econômica neoliberal, que está atacando direitos históricos da classe trabalhadora, se somar a luta para defender o piso constitucional da saúde e da educação, o BPC, a Previdência Social, a valorização do salário mínimo. Porque não basta dizer retoricamente, da boca para fora, que é contra, e toda vez que vem a crítica, passar o pano e colocar um baixa temperatura. Fala que é contra tudo que está acontecendo, e aí quando o governo faz, não critica. Tá ligado? Não critica, é despolitizante. Tá ensinando a defender o governo Lula independente das merdas que estiver fazendo. Está em questão concretamente. Agora o Calejão vai fazer um circo do caralho. Ele aceitou ao vivo, ele se comprometeu, um bagulho meio Luciano Huck, tá ligado? Muito esquisito. Um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus mercado. A questão simples e concreta é só que os caras estão no meu ouvido aqui, falando, pelo amor de Deus, acaba, quero acabar. 2 minutos o candidato aqui, vai. Registrado aqui que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas 2 casas, nos 2 dígitos de intenção de voto em 2026, você transfere 2 anos da renda de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar, tá posto. Você acabou de dizer que aceita. Não só eu não passo o pano, como eu te disse explicitamente que o governo Lula é o neoliberal. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Eu desde o começo do nosso debate, não hoje, em outra ocasião, eu te disse, eu concordo que tá errado mexer em BPC, que tá errado desvincular piso constitucional do que quer que seja, que eu sou contra a privatização de SUS. Isso está posto. Ninguém está passando pano aqui, Jones. Agora a questão é o seguinte, atacar sistematicamente faz com que as suas falas, por exemplo, estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema-direita tá te chamando de nosso companheiro. E esse material tá viralizando. Então isso é, sim, um ataque. Não tenho a menor dúvida. E isso é muito ruim. Atacar de forma sistemática e reiterada é muito ruim. No mais, eu concordo com você, a gente precisa trabalhar processo de renovação na esquerda. Não é isso que está posto? É isso que a gente acabou de combinar aqui. Se você chegar até os... Eu não sou rico, não tenho esse dinheiro sobrando, tá? E se isso for o caso, e Jones, eu voto em você. Pô, tem 4 best-sellers aí, cara, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus. Cara,
Eu espero que seja, porque eu honestamente acho que a gente precisa de um processo de renovação. Eu vendo o Corolla 2015 que eu tenho para, sim, colocar R$10.000 por cada ponto que você fizer. Se você chegar em 10%, para só um pouquinho, produção, eu vou colocar R$100.000 vendendo o carro, enfim, raspando tudo que eu tenho nos cobres para fortalecer a tua campanha. Se você não chegar nos 10%, você vai converter 2 anos de renda do teu canal de monetização. Cara, isso tá muito feio, isso tá muito feio, mano. Isso tá muito ridículo. Isso tá muito ridículo. Isso tá muito ridículo. A gente tá vendo um homem branco, rico, condicionando o desempenho de um homem preto, nordestino, na esfera eleitoral, para ele dar R$10.000 por ponto. Caso ele não consiga, o homem preto tem que abrir mão do próprio lucro, do próprio trabalho, tá ligado? Do próprio salário, da própria remuneração. Meu irmão, isso é muito surreal. Eu não sei que o Calejão devia estar de ressaca, devia estar virado. Sei lá, irmão. Sei lá, deve ter... Não faz sentido que esse cara... Por isso que eu tô achando. Eu prefiro achar, tô sendo negacionista de esquerda, que o Calejão e o Eduardo Moreira acordaram e falaram, irmão, vamos fazer uma zona do caralho no programa de segunda, que vai geral fazer react, vai repercutir, tá ligado? Chama o Jones Manuel, vou fazer umas merda lá, tu me dá esporra ao vivo. Só pode ser isso, mano, porque não faz sentido nada o que o Calejão propôs, tá ligado? Para as cozinhas solidárias. Se aceitou isso no ar, tá posto. Eu vou conversar com eles. No mais, não tem passação de pano nenhuma. Eu concordo que o que tem que ser criticado será criticado e também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizado para 2026. Esse é meu ponto. O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Você não respondeu. É minha vez de falar? Por favor. Perfeito. Veja, César, eu vou ser muito sincero contigo. Eu do bolado já. Pra mim, assim, o que tu tá praticando aqui é um cinismo escancarado. Porque tu fala, eu concordo. Começou um ataque pessoal. Eu posso propor. Eu vou propor um negócio legal. Vocês vão gostar. Me permita agora. Não. Me permita. Agora aqui, ó. Agora vou usar o meu poder capitalista de controlador. Meu poder capitalista de controlador aqui do site, só para poder propor uma coisa, porque propor é o seguinte: vamos fazer um debate. Teve que botar o pau na mesa. Eu que sou o dono, eu que sou o capitalista. Organizado, porque eu sei que o Jones tem um avião para pegar. Ele tinha me falado que tinha 10h30 o avião ontem. Eu tenho que sair também, porque eu tenho um compromisso 10 horas e hoje à noite eu vou viajar. É sobre isso o meu recado. Vamos fazer um bate-papo entre você e o Calejão com tempo? Você topa, Jones, da gente fazer aqui no SEG? Edu, esse bate-papo estava marcado já. O Calejão desistiu de debater comigo. Não sou eu não desisti quando eu pedi para entrar antes hoje no Tá marcado. Pois é, né? Pois é ridículo. Tu desistiu do debate e aí veio querer entrar de supetão aqui para pegar o cara despreparado e ainda falou merda. Ficou mal pro caralho, ficou muito feio, mané. Ficou muito feio. Mas parabéns pro Edu pela forma que conduziu o bagulho. Né? E o Jones, que se manteve ali gracioso, só sorrindo, levantando o dedinho pra falar, enquanto os dois estavam ali discutindo na frente dele. Tá marcado. Tá marcado. Ó, corta os dois microfones só comigo. Não. Aqui, ó, bastidores. Ah lá, falando com o microfone fechado, que deselegante, mané. Bastidores, por favor. Então aqui, ó, o microfone tá fechado, ninguém tá ouvindo. Então é o seguinte, a gente vai marcar, tá marcado já, tá marcado. Vamos fazer um debate do Jones com o Calejão. E a gente vai fazer um debate porque eu sei que os dois se respeitam. Eu já vi vocês dois falando. É uma discussão importante pra cacete. Talvez a discussão mais importante que a gente tenha que fazer, não a do Calejão com o Jones. Essa questão do até onde deve ir a crítica, até onde essa crítica é perigosa, e se a gente ferrar... Não, mas eu concordo, a esquerda realmente precisa desse debate, tá ligado? Uma possível vitória do Trump com certeza aumentará a extrema-direita no mundo? Cara, com certeza aumentará não. A extrema-direita está crescendo no mundo, né? Mas sim, o Trump fortalece esse eixo de extrema-direita que a gente vê, que é Bolsonaro, Milley, Netanyahu, Orbán, tá ligado? Então, para isso, com certeza favorece. Agora, a Kamala ganhando não quer dizer que essa extrema-direita vai ser refreada, tá ligado? Talvez ela só não vai ter um representante que vá andar com eles de mão dada como o Trump faria. Mas também fortalece essa galera, cara. Também fortalece essa galera, né? Então, é a falsa escolha que tem nos Estados Unidos, mano. Na real, eu tô pouco me fudendo pra quem vai ganhar. A desgraça já tá dada. A desgraça já tá dada. O problema não é quem vai ser eleito. O problema é para onde eles estão sendo eleitos, né? É a falsa sensação de escolha ali. Que o capitalismo vive proporcionando a gente, né? A popularidade do Lula, quem que vai vir depois, e se não ferrar, ele vai fazer o que ele quiser. É super importante esse negócio. Então, tá aqui
o comprometimento da gente fazer esse debate, tá? Dos dois, um debate mediado. Aí pode ser a Roberta, que pode... Pronto, a Roberta já falou que quer mediar. Então vai ser a Roberta que vai mediar esse debate. Se você quiser também, já faz até a dupla aqui, que tá todo mundo em casa. E o seguinte, deixa eu só dar um aviso para vocês. Jones, só me permite dar um aviso. Eu tô viajando daqui a pouco, eu tô indo para Califórnia, eu tô indo para Los Angeles, a gente vai competir com Vai para Cuba. Vai para Cuba vai concorrer ao melhor documentário do Brasil no principal festival de cinema Brasil-Estados Unidos. Então eu tô indo hoje à noite com a Juliana Baroni, minha esposa, diretora desse documentário. A gente quer a torcida de todos vocês. O festival Vocês já viram esse documentário Vai para Cuba, do Edu Moreira, em Cuba? Labriff, escreve L-A-B-R-F-F, L-A-B-R-F-F. Eu vou chegar no dia da eleição americana apresentando o documentário de Cuba, então ainda vou trazer para vocês imagens das eleições de lá, estou levando o celular para mostrar a fila, tentar falar com alguém na rua sobre esse negócio para passar para vocês. E quando eu volto, assim que eu volto, eu vou fazer uma aula, que é a primeira aula do novo curso que a gente tem aqui de empreendedorismo, que vai ser uma aula sobre narrativa e contação de história. Então a gente vai falar sobre jornada do herói, vai falar sobre como funciona o processo de convencimento, de persuasão, de vendas. É uma das aulas mais incríveis. Então a gente pega desde os conceitos do Joseph Campbell até os conceitos do Robert Cialdini, e são conceitos que são utilizados também para toda essa questão eleitoral. É a aula dentro do curso que as pessoas mais gostaram. Eu resolvi começar o próximo curso com essa aula. A primeira aula do curso é aberta. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam agora. ICLN1.com.br. ICLN1, tá ali, o segredo das vendas e persuasão, como construir histórias que engajam e convencem. Isso é assim, é a base desse mundo da propaganda, capitalista, etc. E a gente tem que saber como isso funciona. Eu vou despedir aqui, tá, de você, do Jones. Bota o Jones de volta, por favor. Jones, eu me despeço. Por favor, eu vou te pedir só para você se despedir e não entrar em outra discussão, que a gente realmente tem que finalizar. E está prometido esse debate teu com o César Calejão, porque os dois toparam aqui. Perfeito. Agradeço mais a oportunidade, Edu, Roberta, William, César. Foi um prazer estar com vocês. Pena que deu para conversar bem pouco sobre os elementos da conjuntura. A gente ficou especulando abstratamente sobre 2026. E o debate está mais que aceito. Eu espero que dessa vez o César aceite mesmo e não desista depois. Vai ser um prazer. Agora tem que ter marcação de tempo, viu, César? Agora vai ter 30 segundos para te responder também. Não, eu é que te agradeço. Não acho que o debate para 2026 seja algo abstrato. Acho que é relativamente fácil ficar jogando pedra. Porra, não? É concreto? É agora, 2026? O debate, a eleição presidencial para 2026 é agora? Caralho. No governo, sem ter que se comprometer com a materialidade de absolutamente nada. Te agradeço também pela chance de discutir contigo. Que bom que você aceitou o meu desafio. Isso está registrado na frente de milhares de pessoas. Teu desafio é uma merda, gato. Passou vergonha na frente de milhares de pessoas. Para de repetir isso, por favor. Você disse que aceita o desafio, só para encerrar, Edu, muito brevemente, o desafio proposto e aceito pelo Jones é, se ele chegar na casa dos 2 dígitos para 2026, eu coloco R$10.000 por cada ponto percentual que ele fizer, vendo carro, dou um jeito e... Caralho, irmão, vamos... Aí, tá, tem um motivo agora pra gente fazer uma campanha pro Jones, mano, empobrecer o Calejão. Por que Bolsonaro está tão confiante com uma possível vitória de Trump? Porque ele precisa estar, né? Ele também estava muito confiante numa possível vitória dele, para ele não se tornar inelegível, para ele não correr o risco de ir para a cadeia. Então, por que ele está tão confiante com uma possível vitória de Trump? Porque é a única saída para ele. E para o Trump também. Em teoria, né? Porque pode ser que o Trump não seja eleito, que o Trump ataque as urnas de novo, que o Trump consiga agitar uma nova manifestação trumpista nos Estados Unidos, resultando em morte, como teve o 6 de janeiro lá de 2021, e ainda assim não aconteça nada com ele, tá ligado? Bolsonaro não tá tão confiante com a possível vitória do Trump, ele só quer muito que o Trump vença. Não tem como estar tão confiante, porque a chance ali, cara, tipo, tá muito difícil, não dá para imaginar o que vai sair. Tem pesquisa que dá 1 ponto percentual a mais para o Trump, outro vai dar 1 ponto percentual a mais para Kamala. Então não tem como ninguém estar confiante, tá ligado? O Bolsonaro tá com essa postura aí, porque é o que ele precisa que aconteça, né? E coloco esse esforço no sentido de renovar a esquerda no Brasil. Se ele não chegar, ele dedica 2 anos de monetização do canal dele. Que merda, Calejão, nunca mais repete. Eu já vou conversar com o amigo das Cozinhas Solidárias para organizar. Pelo amor de Deus, o cara porra do PCBR, ele tem muito mais acesso às Cozinhas Solidárias do que você, Calejão, pelo amor de Deus, o cara faz política de base, cara. Meu Deus, mano. Queria ouvir vocês também um pouco, cara. O que vocês acharam desse debate aí do Calejão com o Jones Manuel? Mano, eu gosto do Jones Manuel, tá ligado? Eu acho que ele tá botando a esquerda para pensar de volta
na esquerda, né? Porque a gente fica vendo os calejão da vida, e grande parte da mídia progressista, cara, mídias que eu gosto, inclusive, DCM, Revista Fórum, cara, parece que tem uma espécie de terraplanismo de esquerda, tá ligado? Que a gente fica batendo palma para alguns índices que realmente acontecem, mas se a gente for fazer uma análise a fundo, não é bem assim que reflete. E isso acaba justificando a forte rejeição que o Lula tem, tá ligado? Que é comparável, como o Jones falou, ao Bolsonaro durante a pandemia. Só que, pô, a gente tá com o menor índice de desemprego nominal, né? A qualidade dos empregos é melhor? Não. A grande maioria é precarizado. Sim, de fato. Tá ligado? A grande maioria é precarizado. Então isso pode refletir, né, na rejeição que o Lula tem hoje. Mas mesmo assim, nominalmente, é a menor desde 2014, acho, o menor desemprego, tá ligado? Então o Jones traz uma profundidade para o debate, né? Uma radicalidade para o debate. Radicalidade no sentido de olhar a raiz dos problemas, né? E não ficar só nesse negacionismo de esquerda, paz e amor, que não foi bom para ninguém esse ano. Olha o exemplo do Boulos, né? Bom, tô indo nessa então. Muito obrigado, geral, que apareceu aí. A live foi boa, gostei demais. E bora acompanhar aí esses próximos capítulos, ver qual vai ser esse debate aí deles dois, se rolar mesmo, né? Bom, muito obrigado. Faz um pix aí pra gente, o QR Code tá na tela. Você consegue fazer pelo e-mail, zonacurva@gmail.com. E é isso, rapaziada. Tô indo nessa. Muito obrigado.